perfil de LED usado na fachada para atrair clientes. Isso é o que a gente fez aqui no Bar Vinícius, então vem comigo nesse vídeo, porque eu vou mostrar para você hoje as técnicas que a gente usou aqui em Ipanema. Olá, hoje a gente está aqui direto da praia de Ipanema para falar sobre uso de perfil de LED em fachada de bar, restaurante, loja, tá? E por que está na praia de Ipanema? Bom, porque um dos projetos que a gente usou recentemente é exatamente aqui na frente da rua Vinícius de Moraes, no Bar Vinícius. É o Vinícius Bossa Bar, que é um bar que historicamente foi muito frequentado pelo próprio Vinícius de Moraes, Tom Jobim, toda aquela elite efervescente que produziu e compôs diversas músicas desse estilo musical muito conhecido não só no Brasil, como em diversas partes do mundo. Por isso que a gente veio aqui na praia hoje, tá? Então a gente vai mostrar daqui a pouco, vai fazer um passeio ali no bar para você perceber as técnicas que a gente usou. O Rio de Janeiro praticamente não tem inverno, ou seja, você pode ir à praia praticamente o ano inteiro. E o bar em Ipanema conta com isso. Então essa é uma característica que, se você vai fazer um projeto na cidade do Rio de Janeiro, em especial Ipanema, Copacabana e Leblon, você precisa levar isso em consideração e usar o seu conhecimento em iluminação para construir uma atmosfera que justamente esteja de acordo com isso. Sabendo disso, a gente pensou em algumas coisas para o Bar Vinícius. Tem um ponto-chave. Ipanema tem uma infinidade de bares e restaurantes. Então, nesse caso, o objetivo número 1 do projeto era atrair a atenção das pessoas que estivessem saindo da praia ou caminhando, ou de carro, moto, e para que essas pessoas, mesmo de longe, enxergassem o bar e falassem: olha que legal aquilo ali, interessante esse jogo de luzes. E é isso que a gente fez. Vamos comigo ali. Então, olha, aqui eu já te convido a perceber, desde a praia já é possível enxergar uma escultura luminosa ou uma composição luminosa, né, que é justamente o bar. A gente ainda está de dia e é impossível uma pessoa passar ou a pé, seja de carro, não perceber esse bar. Então essa que foi a grande sacada. Você vai perceber que como esse bar ganha importância no campo visual de qualquer observador. Bom, então a gente está aqui e você pode perceber no caminho desde a esquina da praia até o bar aqui como que a iluminação ganha peso e importância nesse trajeto e como desde lá de trás é possível perceber. Se você chama a atenção dos clientes de uma maneira positiva, você desperta interesse, claro, né? E com isso você pode ganhar a possibilidade de um aumento de faturamento. Se vai aumentar a permanência, aí é outra técnica que a gente fala depois. Mas então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é muito interessante, que também fazia parte do nosso objetivo, é que cada perfil gera luz. Claro, a gente está falando justamente de luz na fachada. Usando essa solução, faz com que o próprio perfil já crie a luz ambiente do restaurante, da varanda ali, fazendo com que a gente pudesse eliminar, cortar alguns dos embutidos que tinham existente, né, que tinha originalmente. Então a gente conseguiu fazer um teto muito mais limpo, que é o que a gente gosta cada vez mais de fazer, eliminando elementos no teto, e agora a gente vai fazer mais um passeiozinho em volta do Bar Vinícius.
exatamente na frente do Bar Vinícius, você começa a perceber que a base, ou seja, o eixo que norteia é justamente a porta de entrada. Então na porta de entrada a gente pegou o eixo e botou um perfil de um lado, um perfil do outro, né, que são esses dois perfis aqui, como se fossem uma moldura justamente para a porta de entrada. Logo em seguida a gente tem duas janelas circulares, como se fossem janelas vigia. E aí a gente continuou repetindo esses perfis justamente para fazer esse ritmo desde o início da fachada. Então a gente tem um perfil lá na pontinha. Tinha necessidade? Olha, é justamente pelo caráter estético e pela repetição geométrica de linhas de luz na fachada. Então essa aqui é uma área de espera e naturalmente o perfil ele joga luz nesse sentido, né? Do perfil para ir onde você está agora. Então para o pessoal começar aqui, enquanto aguarda, é uma luz que só vai na horizontal. Então para complementar, a gente usou alguns spots. E claro, são aqueles spots com a cartola que a gente desenhou, uma cartola anti-ofuscante. Por isso que você não consegue nesse momento ver o brilho, né? Você vê um pequeno brilho, mas você não vê aquele brilho super característico quando você tem spot tradicional com a lâmpada faceada ou o embutido. Então perceba esse ritmo de luzes lineares na fachada, ou seja, dentro da fachada a gente criou um grafismo que é algo que a gente vem fazendo nos nossos projetos. Acho que é uma coisa muito interessante, ou seja, usar a iluminação não só para iluminar, não só para valorizar a arquitetura, mas usar a própria iluminação como um elemento que compõe a arquitetura. Já teve uma única pessoa que me perguntou: nossa, mas esses perfis, será que eles não incomodam as pessoas? E olha, não, com certeza não, e digo pelo contrário. Normalmente a casa é muito elogiada pelos clientes, porque eles falam que é muito agradável. A gente, claro, teve essa preocupação de não ficar muito forte, né, e não ficar também muito pesado. Então a gente usou o menor fluxo luminoso possível, a menor potência possível, que na época eram 4 watts e que resultava em mais ou menos 350 lumens por watt. Então aqui eu te convido a perceber como é uniforme, né, o que é bem legal. E claro, tem uma luz que está vindo aqui na mesa. Essa luz não é a luz dos perfis, né? É justamente a luz que está aqui no embutido. Mas se você olhar no saguão inteiro, em toda a varanda aqui, nesse ponto tem dois únicos perfis que iluminam as mesas. Então são apenas com função de luz complementar. Então essa mesa que está exatamente embaixo do embutido, né, com a lâmpada refletora, a gente tem um pouco mais de luz. Aqui a gente usa uma das menores lâmpadas refletoras, que é a PAR 16 ou MR16, que você pode entender como dicróica, né? Então ela tem um pouco mais de luz. Na próxima mesa já tem menos luz, é justamente só a luz dos perfis. Você pode perceber que o perfil é tão suave que eu posso parar aqui ao lado e você vai ter uma boa definição enxergando esse perfil com uma luz suave, com uma luz que não ofusca, com uma luz que não proporciona tanto brilho na tela, e ainda assim eu tô numa quantidade de luz boa aqui para você me enxergar no vídeo. Se você gostou até aqui, clica aí em curtir e pensa em se inscrever no canal, ativar o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo você receber um aviso. Bom, além disso, vou te convidar a perceber o seguinte: olha, tem poucos embutidos aqui, que eram os que já precisavam ter 2,50 metros entre cada um deles, ou seja, é um espaçamento bem grande. E aí a gente tem luz aqui em cima da mesa, outro menos luz, um pouco menos aqui também, ali tem um pouco mais. Então a gente tem uma variação boa. Quer um pouco mais de luz? Fica aqui. Quer um pouco menos de luz? Fica para lá. O que é legal também você fazer nos seus projetos, você fazer uma diferente proporção de luz e sombras. Inclusive a proporção de luz e sombras aqui tem uma determinada uniformidade. Ali dentro tem mais sombra, porque ali é a parte mais sofisticada. Bom, naturalmente, tem uma próxima dica que você pode anotar para usar nos seus projetos. Olha, como a luz do perfil é suave, e isso te dá margem a usar outros produtos, outras arandelas, que nesse caso aqui a gente fez para um detalhe e valorizar a parede de pedra. É mais fácil de você perceber que a gente usou essa arandela com luz para cima e para baixo. É um produto inclusive bem simples, mas que dá uma valorizada, né, na textura dessa parede de pedra, que inclusive é uma parede existente, né? Tanto aqui
quanto aqui. Então isso daqui não cumpre uma função, é uma luz de efeito, né? E que naturalmente valoriza. Ah, mas eu acho que se valoriza faz destaque. Claro, não vem no rótulo, isso a gente ensina de uma maneira mais aprofundada no curso de formação em Lighting Design, aquele curso que a gente forma profissionais que querem trabalhar com iluminação ou apenas estudantes de arquitetura, design interiores ou até profissionais de arquitetura e interiores que já têm bastante estrada, mas que querem melhorar na iluminação. A função que ela cumpre no espaço, dentro do seu projeto, é a forma que você posiciona ela e a função que você que determina para ela. Bom, aqui a parte do salão interno é uma parte mais intimista, né? Primeiro que não é a varanda, então ele é um ambiente desprovido de som, você ouve muito menos o barulho, tudo que passa na rua. É um ambiente climatizado, por isso a gente fez uma iluminação mais intimista, desde o início, onde inicialmente ia ser uma adega, essa parte ficou para depois, mas tem essa parede de tijolos existentes, então a gente usou 4 spots com lâmpada par 16 ou MR16, se você preferir chamar assim, que ilumina de baixo para cima, valorizando a textura do tijolo, ou seja, um efeito um pouco parecido com o que a gente colocou ali fora naquela parede de pedra. Além disso, a gente planejou uma luz também de baixo para cima aqui, para valorizar o balcão e criar um efeito mais sofisticado, né? Porque normalmente a gente tem a luz de cima para baixo. E aqui, como o balcão é curvo, em madeira, a gente optou por usar uma luz de baixo para cima. Além disso, uma coisa que já é tradicional é a fita LED por trás das garrafas, tornando-as luminosas, né? Então, dessa forma, a gente aboliu todos os embutidos e spots que tinham inicialmente dentro do bar. Então, a própria luz do bar é apenas desses luminosos aqui. Claro, tem uma luz para complementar aqui a operação. Então, isso daqui é a parte que o cara pega e confere o prato, confere o drink, confere a caipirinha para levar para a mesa. Então essa daqui faz parte da operação ter luz aqui, mas ali não tem luz, tem só luz nas garrafas e por isso acaba sendo uma coisa mais de efeito. Além disso, mais uma vez como um adorno, como uma moldura, tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, a gente fez um detalhe de luz. Esse salão climatizado, ele naturalmente é o lugar que pode ter música mais alta, né? Pode ter uma música um pouco mais alta, porque pode fechar a porta ali. Então, ele precisava ter aquela preocupação acústica, então precisava ter um revestimento acústico, né? Então a gente poderia tranquilamente ter um teto liso, mas o cliente pediu, queria alguma coisa mais interessante, alguma coisa mais diferentona. E aí perguntou se a gente poderia criar algo diferente e a gente aceitou a sugestão de criar placas soltas e aí a gente criou esse desenho aqui. Como a gente já teve várias vezes, assim como na própria Criare, que a gente fugiu da monotonia visual, né, criando uma malha não simétrica, porque tudo que é simétrico é óbvio e acaba sendo um pouco mais pobre, mais desinteressante, né? Ou desatraente, como diria um amigo meu. E aqui é um bar, um restaurante, então poderia ser diferentão. Então aqui a gente tem, se você perceber, diferença de alturas entre as placas, que é interessante. Elas são praticamente todas do mesmo tamanho, a gente fez uma modulação. E aí eu te convido a perceber o seguinte, tem um aspecto muito interessante, mas muito interessante nessa solução, que é o fato da gente poder esconder os spots. Então, entre uma placa e outra tem um vazio. E a gente pode prender lá em cima no teto um spot. E aí, visualmente, isso se torna mágico, porque a gente tem o efeito da luz incidindo no piso ou nas mesas, né? Valorizando a convivência aqui, valorizando a comida, que é sensacional, oferecida aqui no Bar Vinícius, e sem ver as luminárias. Óbvio que uma ou outra, se você chegar aqui embaixo, você consegue enxergar, mas em diversos pontos, por exemplo, ali, você vê pouco a luminária. Aqui você vê pouco a luminária. Tem uma outra aqui que você praticamente não vê. Então você tem que caminhar e vir até aqui embaixo para descobrir a luminária aqui. Naturalmente tem um painel ali, um quadro, que a ideia é que ele mudasse de tempos em tempos, então a gente fez uma lavagem uniforme de luz, ou seja, uma sequência
de luminárias, e aí naturalmente a gente teve que fazer essa modulação, né? E aí para iluminar uniformemente esse grande painel. E aí um cuidado importante é que ele não pesasse muito no ambiente, então a gente teve a preocupação de poder dimerizar. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui. Se tiver uma curiosidade sobre projetos, sobre luminária, sobre lâmpada, sobre profissionais, sobre detalhamento, sobre nosso curso de formação em Lighting Design, mais uma vez, curte aí para levar esse conteúdo para outras pessoas. Espero que você já esteja inscrito, se não, pense em se inscrever e ativa o sininho e busca conteúdo aqui no canal, porque aqui já tem muito conteúdo de projeto, de bate-papo com outros profissionais, de obra e de soluções legais de projeto. Espero você na próxima. Um abraço.